Uma boa tarde para todos aqui presentes nessa nossa reunião, uma palestra com a doutora Bárbara, que vai falar sobre a saúde bucal de todas as pessoas, independente de ser idosas ou não. Mas nós que somos uma entidade de aposentados e pensionistas, e graças a Deus temos uma idade de muito mais conhecimento, né? Um pouquinho a idade avançada. Estamos aqui reunidos na tarde de hoje para podermos, né, ouvir da nossa palestrante, a doutora Bárbara, sobre a saúde bucal. Então, quero desejar uma boa palestra para vocês, né, e aproveite bastante e me colocar à disposição de todos os senhores e registrar que vamos continuar fazendo, uma vez por mês aqui na associação, diferentes palestras. Hoje vai ser saúde bucal, com certeza o mês que vem faremos outros. E convidá-los que prestigiem o máximo, que isso também é algo a mais que a associação pode oferecer para os nossos associados. E o importante na associação que vocês participem, para que cada dia a gente possa continuar fazendo essas palestras gostosas e maravilhosas, e nesse momento, na certeza que vai ser com a nossa dentista-chefe, doutora Bárbara. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos os senhores e uma boa palestra para todos nós. Com a doutora Bárbara, a palavra. Obrigada, então, pela apresentação. Seu Salvador, uma boa tarde para todos. Então, acho que muitos me conhecem e muitos não me conhecem também. Tá? Eu sou a Bárbara, dentista, já trabalho aqui na associação desde 2014. Então, já faz 5 anos que eu trabalho aqui. Tá? A doutora Natália, como ela falou, é recentemente chegada aqui na nossa turma de dentistas. Somos entre 6, tá? Então, vocês estão bem servidos, tem bastante gente para atender vocês, tá? A doutora Natália também vai falar um pouquinho hoje na nossa conversa, né? Não é uma palestra, vocês podem perguntar, podem parar quando quiser, tá bem? Então, vamos começar. Então, a gente vai falar sobre a saúde bucal e os idosos, a saúde bucal na terceira idade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que podem acometer, tá? Os dentes, a cavidade oral, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre os cuidados, que cuidados a gente tem que ter com os nossos dentes, com a prótese, como a gente deve limpar os dentes, como a gente deve limpar a prótese, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente vai abrir também um espacinho para vocês perguntarem, tá bom? Tá bom assim? Tô falando alto, baixo, tá bom? Então, vamos lá. Como o seu Salvador estava falando e como a gente sabe, no nosso país existe um aumento muito grande da população idosa, né? Um exemplo disso é a associação mesmo, né? Que está cada vez maior, cada vez crescendo mais, com um público maior. Então, tem que haver uma preocupação, tá? com essa população acima de 60 anos. Né? A gente sabe que quando a gente não está legal, tipo, tem alguma coisa ruim, quando a gente está com um dente doendo, vou dar o exemplo do dente, porque é da minha área, todo o resto não fica bem, não é assim? Então, para que tudo funcione bem, para que a nossa saúde bucal e a nossa saúde geral estejam em plenitude, que esteja tudo legal, a gente precisa estar com tudo funcionando direitinho no nosso corpo, para que a gente tenha bem-estar, para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Para que a gente consiga ter uma vida social, tem que estar tudo funcionando certinho, tudo direitinho. Se tem uma coisa já ruim, que não está legal, o resto não funciona, não é assim? Então, eu queria, primeiro de tudo, trazer uma reflexão aqui para vocês, tá? A maioria, isso são dados estatísticos, tá? A maioria da população idosa no Brasil usa prótese. O que vocês acham? Isso é bom ou é ruim? Quem acha que é bom? Levanta a mão, vamos participar. É bom ou é ruim usar prótese? É bom ou é ruim extrair os dentes? É ruim, né? Pois é. É verdade, é ruim. Então, a maioria da população idosa, a maioria da população acima de 60 anos usa prótese. E é prótese total, muitas vezes, né? Ou seja, a população já perdeu
A pessoa já perdeu todos os seus dentes, tá? Isso realmente é muito ruim, gente, porque o que devia acontecer, né? Quando a gente nasce, os germezinhos, embora a gente não tenha dentes ainda, os bebês ainda não tenham dentes, os germezinhos deles já estão lá para nascer, né? Então, o ideal seria a gente nascer, viver toda a nossa vida e morrer com os nossos dentes, e não com prótese, tá? Claro que é importante também, se perder o dente, fazer a prótese, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Mas é que é importante vocês terem essa consciência. Porque o que a gente vê muito aqui na associação? Os pacientes chegam com os dentes bons, tá? E querem extrair para botar uma prótese, tá? E a gente tenta colocar na cabeça das pessoas, tenta convencer. Não, dá mais um tempinho para a senhora, para o senhor pensar se é realmente isso que o senhor ou a senhora quer. O seu dente está bom, tem certeza? E quanta gente também chega, aí muitas vezes a gente não faz aqui. Seu dente está bom, a gente não vai tirar. O que acontece? A pessoa vai fora daqui, tira e depois volta dizendo que se arrependeu, né? Porque uma prótese não é a mesma coisa que o dente da gente. Então, mesmo que já tenha extraído alguns, que ainda tem alguns... Quem já usa prótese total, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? Mas quem tem pelo menos um, tem que cultivar aquele um, né? Que nem eu digo, antes tarde do que nunca, tá? A gente está aqui para ajudar a manter o dente de todo mundo na boca, né? Então, para que a gente possa manter os nossos dentes, preservá-los e saber como a gente vai cuidar, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das doenças que podem acometê-los e, consequentemente, levarem à sua perda. Muitas delas vocês já conhecem, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, a mais conhecida, né, é a cárie. Todo mundo sabe o que é, né? Ou pelo menos já teve uma, ou quem não teve, legal, continue assim, né? Então, tão conhecida quanto temida, a cárie é uma doença que ela destrói a estrutura que forma o dente, tá? Ela vai realmente, literalmente, comendo o dente, tá bom? Embora ao pensarmos nessa doença, a dor seja a primeira coisa que nos vem à mente, a cárie age de forma silenciosa, anunciando a sua presença apenas quando o estrago já foi feito. E aí, muitas vezes, quando a gente sente dor, a cárie já está lá perto do canal. Por isso que a gente diz, tem que fazer uma radiografia, tem que ver se essa cárie está lá no canal, tem que tratar o canal. E muitas vezes, se a pessoa deixa passar mais tempo, fica aguentando aquela dor e não vai procurar um profissional, o que acontece? Passa até da fase de fazer canal. Quando chega no dentista, já tem que extrair, já não tem mais o que fazer, tá? Por isso, é importante visitar o dentista regularmente, mesmo não tendo problemas aparentes, tá? Então, o que é importante? Mesmo que não se tenha dor, porque às vezes pode ter uma cárie no estágio inicial, né? Ela só vai doer lá num estágio mais avançado, tá bom? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, ó, de dentes com cárie, tá? Então, aqui, ó, a cárie do ladinho do dente, às vezes é aquele ladinho que fica em contato com a prótese, que a gente não consegue enxergar, não consegue limpar direito, tá? Ó, aqui uma cárie bem, a famosa panelinha, né, do dente. E aquelas cáries mais pertinho da gengiva, ó, tá? Que debilitam bastante o dente, inflamam a gengiva também, fazem um acúmulo de resto de alimento ali, depois tem uma cárie e já não consegue limpar direito. Tá? Aí não é a cárie, agora nós vamos falar um pouquinho sobre, aí são as doenças gengivais. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gengiva. Ó, doenças gengivais, tá? Existem dois tipos, tá? Existe a gengivite e a periodontite, tá? A gengivite e a periodontite, tá? A gengivite, ela é uma inflamação da gengiva, tá? Essa porçãozinha que circunda o nosso dente, tá? Ela é causada pelo acúmulo de placa. O que é a placa? São os restos alimentares que a gente não consegue remover adequadamente na escovação, quando passa o fio, tá? Tem como característico o sangramento da gengiva. Quantas vezes quando as pessoas têm gengivite, escova, passa uma escova e a gengiva sangra, tá? Caso ela não seja tratada, ela pode evoluir para periodontite. E a periodontite a gente vai falar mas nos próximos slides também.
ela vai atingir o osso e pode causar a perda dos dentes, tá? Então, uma dica sobre a gengivite, tá? Não pare de escovar os dentes para evitar o sangramento. As pessoas dizem, às vezes eu escovo meu dente e eu percebo que sangra e aí eu paro de escovar para não sangrar. Não façam isso, isso é errado, tá? Procure o dentista para fazer uma limpeza profissional e aí o dentista vai dar as devidas orientações, tá bom? Aqui, então, os exemplos de gengivite. Eu quero que vocês olhem, olha aqui, ó. A parte mais esbranquiçada é a placa que eu falei, que são os restos de alimento que são depositados há dias, devem estar há dias aqui nesse dente. Aí vocês percebem que a gengiva está inchada e vermelha? Conseguem ver? Então isso aqui é gengivite. Provavelmente a pessoa vai passar um fio dental aqui ou vai escovar, vai sangrar, tá? Então aqui já nessas fases aqui já tem que vir limpar no dentista. Mesmo que a pessoa limpe em casa, já tem a formação daquele tártaro, né? Porque a placa, com o tempo, ela vai ficando endurecida. E aí ela forma aquelas pedrinhas que a gente tira às vezes, tá? E aí tem que tirar no dentista. Não adianta em casa, já não consegue mais. Tá bom? E aí o dentista vai ensinar a gente aqui, pelo menos, a gente ensina como que vai controlar para não acontecer de novo, tá? Porque realmente, às vezes, hoje a gente estava conversando, a gente não aprende a escovar o dente, né? Ninguém nos ensina a escovar o dente. Tem que vir no dentista, que o dentista está aí para isso. Ninguém nos ensina a passar o fio dental, né? Hoje, graças a Deus, está mudando. Eu tenho um filho de 2 anos, eu já ensino ele a passar o fio dental, né? Mas é porque eu sou dentista, talvez, né? Porque pode ser que muitas pessoas não tenham essa mentalidade de ensinar, de não comer tanto açúcar, né? De escovar direitinho o dente. Ele não gosta também, às vezes, de escovar o dente, né? Mas é o hábito que eu tenho que colocar nele desde pequenininho para ele poder aprender. Então, a periodontite, que é outra doença gengival, tá? A gengivite, quando ela não é tratada, quando aquela figura anterior não é tratada, ela pode evoluir para uma periodontite. Que aí aquele tártaro, ele não vai estar mais só na superfície do dente, tá? Ele vai se infiltrar para dentro e embaixo da gengiva da pessoa, tá? Então, o que acontece? É uma evolução da gengivite. Tá? A inflamação acomete os tecidos que sustentam o dente, podendo ocorrer a perda dos mesmos. Isso que o senhor falou, tá? A gengiva vai ficar inchada, vermelha, sensível, com sangramento. É bastante normal em pacientes fumantes, tá? Então, o que acontece? Quando evolui para a periodontite, a placa começa a endurecer, começa a formar o tártaro e ela vai crescendo em direção ao osso, na direção contrária do dente, né? Ela vai indo para baixo da gengiva. E o que acontece? Esse osso vai se retraindo, ele vai absorvendo. O tártaro vai tomando o lugar desse osso. E aí o osso está ali para segurar o dente. O que acontece se esse osso que está ali para segurar o dente começa a diminuir? O dente vai ficando frouxo. Então, ele vai ficando com mobilidade. Por isso que muitas vezes diz assim, meu dente caiu e nem tinha nada. Ele nem tinha cárie. Qual era o problema da pessoa? Não era cárie no dente, era na gengiva. Então, a gengiva ficou tão afetada, tão amolecida, tão sem sustentação, que o dente caiu. Tá? Acontece bastante. Então, por isso que é importante, gente. Venham fazer limpeza. Venham visitar a gente, mesmo que vocês achem que não tenha nada. Vem para a gente conversar, para a gente olhar, né? Então, aqui já são casos, ó. Olha o que aconteceu. O tártaro estava naquela imagem de antes, né? Aí o tártaro foi crescendo, ó. Foi tomando o lugar da gengiva, tomando o lugar do osso. O que vai acontecer com esse dente? Ele vai cair. Ele já não tem mais nada que segure ele. A gente até consegue, nessa fase, fazer uma limpeza, remover esse tártaro, talvez estacionar o processo. Mas depois que está assim, a gengiva já não sobe mais, né? O osso já não se recupera mais. Então, a gente só consegue limpar e talvez estacionar, deixar aquele dente ali um pouquinho mais de tempo. Mas a gente não consegue voltar ao processo, tá? Aqui também, ó. A gente já começa a ver aquela gengiva bem gordinha, ó. Aqui embaixo deve estar cheio de tártaro, tá? O tratamento para essas doenças gengivais, tá? O principal é a prevenção, como eu falei para vocês, com visitas regulares ao dentista. Depois da doença instalada, deve ser realizada a limpeza profissional
e o controle da mesma. Então, depois que já existe a doença, depois que o paciente já está com gengivite, já está com periodontite, o que se pode fazer? Limpar no dentista, tá? Tem que ir no dentista limpar. E para não acontecer de novo, tem que fazer o controle. Segue visitando o dentista regularmente e o dentista vai ensinar como limpar, né? E o que é mais importante, ó, é a cooperação do paciente. Na verdade, o tratamento dessas doenças gengivais, eles dependem muito mais da pessoa que está limpando, do paciente, do que do dentista. O dentista vai ensinar. Mas se a pessoa não limpar em casa e não conseguir manter, né, aquela limpeza, manter direitinho, se deixar criar tudo de novo, né, não vai adiantar nada, tá bom? Então, o paciente tem que cooperar, tem que ajudar para conseguir fazer a limpeza efetiva e para a gente conseguir tratar a doença, tá bom? Tá. Sim. Para voltar o dente? Tá, depois que caiu não tem mais o que fazer. Sim, quando o dente cai, na realidade, o tártaro ele fica grudadinho no dente, tá? Ele cai junto. Cai um. Sim, geralmente são todos juntos. Se espalha. Não é só num dente. Aí tem que tratar os outros. Naquele ali que o senhor já perdeu, não tem muito o que fazer. Aí talvez botar uma prótese, né? Alguma coisa para a ausência do dente. Não, mas no osso não fica. No momento que o senhor perdeu o dente, aí não fica ali no osso, não fica. Mas naquele local ali que o senhor perdeu, não fica tártaro ali, entendeu? É isso que o senhor quer saber, né? Não fica tártaro ali. O tártaro, ele cresce ao redor do dente. Ele faz as estruturas... Não. Ele faz o osso diminuir, mas ele não gruda no osso. Porque ele vai crescendo em direção ao osso. Sim, ele reabsorve. O organismo vamos supor assim, ó, é uma defesa do organismo. Tipo, aqui tá o dente. Segura o microfone. Pode ser. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui tá o dente, tá? E aí o tártaro, ele vai crescer na volta do dente em direção ao osso. O que acontece? Isso. Não, ele não empurra o dente para cima. É o osso que vai diminuindo. Então, o organismo, para se defender daquele agressor, que é o tártaro, o osso vai diminuindo e o osso vai ficando, e o dente vai ficando sem mobilidade, ó. Vai ficando frouxo até que ele cai inteiro. Porque o osso que tá ali, gente, o osso que a gente tem aqui na boca, ele serve única e exclusivamente para segurar os dentes. Só para fixar o dente. No momento que a gente não tem mais o dente, quem usa prótese sabe, quando extrai o dente, aquele osso não vai baixando e diminuindo. Vai se perdendo o osso. Muitas vezes embaixo mesmo, é bem frequente. Pessoa que não tem nenhum dente, perder quase todo o osso. Né? Perde o osso. O organismo reabsorve. É um processo fisiológico que a gente chama. É do organismo. E aí, frente ao tártaro, o tártaro é um agressor. Então, ele está lá crescendo para baixo. Ele cresce nessa direção embaixo. E em cima ele cresce em direção à gengiva e ao osso. Vai diminuindo o osso, diminuindo a gengiva, que nem aquela foto que eu mostrei ali. Vai diminuindo. Ele não jogou o dente para cima. Ele é que baixou e aí apareceu a raiz do dente. E aí acaba perdendo. Isso. Mas depois que cai, naquela região não tem mais tártaro. Não, só nos dentes. Nos outros, tá? Então, isso aí. Então,
a doutora Natália vai mostrar agora como que a gente deve realizar a higiene adequadamente, tá? Bom, pessoal, como a doutora Bárbara falou no início da nossa conversa, eu começo a entender que nós não fomos ensinados a escovar os dentes. A maioria de nós, por exemplo, vou afastar um pouquinho, a escovar os dentes. Eu falo por mim mesmo, de casa, nunca ninguém chegou em mim e disse quando eu era pequenininha lá, Natália, é assim que tu vai escovar os dentes. Não, me deram uma escova e eu fui fazendo conforme eu achava. Então, muitas vezes a gente já chega numa idade avançada e a gente diz, será que eu sei escovar os dentes? Então, eu acho que nunca é demais a gente levar uma informação, tá? Então, aqui eu vou ilustrar, né, de forma rápida para vocês. Esse é o nosso modelo grande, que perdeu um dente no caminho. Ele estava com todos os dentes, mas... Enfim, mas tudo bem. Sobre a escova, eu sempre prefiro uma escova com a cerda bem macia, porque às vezes os meus pacientes dizem assim, eu não gosto de cerda macia porque não limpa bem. Só que o que faz limpar não é o atrito que essa cerda promove, sim, no caso, fazendo o movimento de varrer. A cerda ela vai expulsar, mas fazer atrito não limpa os dentes de melhor forma. Então, quando vocês forem escovar, peguem a escova macia, tá? E quanto menor a cabeça, mais fácil dela se adaptar aos dentes. No modelo aqui, ó, o que é bem comum? As pessoas escovarem os dentes mais da frente, tanto de cima quanto de baixo. E essa parte aqui, quando a gente abre a boca, assim, em cima do dente, a parte mastigatória também. Eu vejo negligência nos de cima, porque às vezes a gente não consegue... A minha escova que está enroscada. Às vezes a gente não consegue virar essa escova, escovar, ou esquece. Por quê? Porque outra coisa que eu vejo é que a escovação ela é feita de forma mecânica. A gente acorda, a gente pensa tudo que a gente tem que fazer no nosso dia, e aqui, naquele momento que a gente está parado ali escovando os dentes, a gente está prestando atenção em várias outras coisas do nosso dia, menos a escovação. Então, a gente já faz aquilo de forma mecânica, escova sempre no mesmo lugar, e aí que geralmente não é efetiva. O paciente diz, não, mas eu escovo de manhã, eu escovo de tarde, eu escovo de noite. E aí, às vezes, chega ali no consultório e eu vejo que não tá legal o que a pessoa fez. Então, ela tem que começar a prestar atenção aonde essa escova está percorrendo. É importante essa escova passar de todos os lados e a gente se certifique disso. Então, uma vez que a gente pegar a escova e deslizar ela por todos os dentes, tanto em cima quanto embaixo, os dentes vão estar limpos. Se a gente prestar atenção e fizer o movimento, pode ser circular, pode ser de vai e vem, o importante é que ele passe por todos os dentes. Feito isso, a gente precisa do fio dental, tá? O fio dental, aí sim, a maioria não usa. E eu acredito que muitas vezes por falta de conhecimento... olha aí, ó. A maioria, eu acredito que é por falta, às vezes, da gente não saber passar ele certinho no dente. O fio dental, ele não machuca. Se ele machucar, é porque a gente não está passando de forma correta. Não, mas depois de hoje, a senhora vai começar a passar. E aí, outro dia que a senhora vier, a senhora marca uma consulta comigo e me conta como é que tá. Senão, a gente passa junto também. Porque não tem mistério e ele nos ajuda muito. Por quê? Porque ele chega aonde a escova não consegue chegar. No caso, a escova, ela chega em determinada área dos dentes, ela consegue escovar várias áreas, mas entre os dentes é bem difícil. Por mais fina, e pode ser a melhor escova que for, ela não consegue entrar entre os dentes. E é aí que o fio dental entra. Claro que nos dentes da frente ele é mais fácil, até para mim aqui mostrar no modelo, ele é mais fácil de entrar. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que passar esse fio com calma para não bater com força na gengiva, porque às vezes é isso que acaba acontecendo. O dente ele é justinho um no outro, então vai com calma. Eu cheguei aqui, eu desenho ele na minha gengiva, eu não chego, passo reto e puxo. Não, com calma, eu passo ele e eu venho trazendo como se eu estivesse lustrando aqui, ó, o meu dente, tá? Fiz para um lado e fiz para o outro lado também, para o dente vizinho, tá? Tá difícil de eu fazer. Exatamente. E abraço o dente do outro, tá?
A gente tem que fazer isso em todos os dentes, não só quando fica um resíduo de alimento lá, não. A gente deve fazer isso em todos os dentes e todos os dias. Porque, como a doutora Bárbara mostrou ali, geralmente os casos de gengivite se dá pelo quê? Pela falta de fio. Os pacientes dizem, não, eu escovo os dentes. Tudo bem, mas faltou o fio. E é ali que começa a gengivite e depois evolui para tudo que a doutora também já mostrou. Vai passar nos dentes de trás, igualmente é mais difícil. E o fio dental, pessoal, ele é treino. Ninguém sai passando fio dental com prática. Então, a gente tem que pegar, eleger. Eu gosto de combinar isso com os pacientes também. Eleger o momento que tu vai passar o fio. Tu não precisa passar em todas as escovações. Claro que seria o ideal. Mas a gente tem que trabalhar também dentro do tempo de cada um. Então, eu sugiro assim, ó, qual é o tempo que tu tem mais de manhã? É de noite? Elege, decide, tu sabe que tu tem um compromisso de passar. Vai chegar na frente do espelho e vai passar o fio dental. No início é mais difícil, mas depois, com o tempo, vocês mesmos vão pegando a prática e conseguem fazer. Exatamente. Eleger aquele momento de passar o fio dental, tá? E, claro, sai sangue. É muito difícil o fio dental entrar no meio do dente, não sai sangue. Por quê? Porque o sangue me diz que ali tem presença de inflamação na gengiva. Quando que a gente vai pegar e dizer assim, agora tá bem limpo? Quando vocês passarem, quando chegar o dia que vocês passarem o fio dental e ele vier sem sangue, vocês têm gengivas e dentes saudáveis, certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vamos lá. Diga. Criança, adulto, enfim, todo mundo pega palito. Porque, que nem eu estava falando do ensinamento da escova, o palito também é uma questão cultural. E as pessoas não sabem que aquele palito, ele até remove se tu tiver ali um pedacinho de alguma coisa. Mas ele não faz bem, por quê? Porque ele pode acabar, se você tem uma restauração naquele dente, tirando a restauração do lugar, ele machuca a gengiva, tá? Ele não é adequado para estar fazendo a limpeza. Ele até ajuda, mas não é a forma adequada. Só que às vezes as pessoas não sabem disso. Então é por isso também que a gente está aqui, que a gente faz esse tipo de palestra, porque a gente precisa levar informação para a pessoa, né? Então o palito tem na casa de todo mundo tem palito em casa, mas muitas vezes não sabe o mal que ele traz. Então eu não indico o uso de palito, eu não uso, eu nem sei se eu tenho em casa, inclusive, palito de dente. Talvez. Também pode acontecer isso. Machuca a gengiva, e além de não... Porque o benefício do fio dental é que ele vai lustrando... Qual foi a outra palavra que tu usou? Ele vai abraçando o dente. O palito ele não faz isso, ele remove aquele excesso de alimento. Pois é, a gente não deve... Sim, porque como eles ficam amolecidos em contato com a saliva e ele quebra. E uma vez que ele fica ali dentro, ele dá problema também, né? Sim. Mas vai experimentando o fio dental. Claro, e aí que entra o fio dental. O palito ele é mais fácil. Eu concordo com o senhor. Colocou ali, já foi. Mas quem sabe a partir de hoje o senhor começa a introduzir o fio dental. Vai com calma, vai aos poucos. Certo. Então, os dentes de baixo, eles têm uma predisposição maior ao tártaro. Por quê? A nossa língua fica empurrando esses restos alimentares durante a mastigação. E também tem muita concentração de saliva ali. Então, tudo isso contribui. Só que não é porque isso acontece que é normal. Então, a gente nunca deve levar para a normalidade. Não é porque a gengiva de todo mundo sangra que é normal. Não, gente, é um problema de saúde. A gente deve encarar assim. E aí, quando a gente tem um problema de saúde no corpo, a gente não vai no médico e trata?
Então, quando a gente tem um sangramento na gengiva, a gente vai no dentista também. Ah, mas é só um sangramento, eu sempre tive isso. Então, você sempre teve problema gengival. Agora, respondendo a sua pergunta, é mais comum sim do que nos dentes de cima. Então, se o senhor foi no dentista, deu 3 semanas e já criou de novo, 2 coisas. A escova, pode segurar aqui pra mim? Esse movimento aqui, ó, quando o senhor for escovar, o que o senhor vai ter que lembrar? Que o meu fio aqui tá curto. Vai fazer esse movimento de varredura. Mas aí abre bem a boca e aí faz o movimento de varredura, né? No caso, assim, pra fora. Menor. Consegue. E tem que finalizar com fio dental. Porque senão, se o senhor já tem uma predisposição a estar acumulando ali, se não usar fio, vai acumular de novo. Pode ter certeza. Exatamente. Exatamente. Sim. Assim, ó. O que acontece? Assim, ó. O que a gente pode dizer para o senhor? Existem níveis. Consegue mostrar aquela foto para mim? Mas para sanar a sua dúvida. Porque assim, ó, por exemplo, num paciente que não tem... Aqui não. Nem aqui e nem aqui. Porque aqui a gente... Sim. Exatamente. Entendi. Mas assim, ó, eu falo... Entendi. Claro. Mas assim, ó... Sim, com certeza. Assim, ó, Não, com certeza. Eu ia falar por nós. Eu consigo, sim, realizar uma profilaxia, que a gente chama de profilaxia, né? A nossa limpeza. Em uma sessão, geralmente eu consigo finalizar ela. Exato. Claro. Mas assim, ó, 90% dos casos aqui, eu faço profilaxia numa sessão e aí eu gosto de combinar com o paciente, ou retorno em 15, ou em 30, ou em 90 dias. Mas aquele sangramento só vou explicar rapidinho. Quando a gente remove ali aquele tártaro, o sangramento vem com toda a força, né? E a gengiva incha a hora que a gente está tirando. E muitas vezes a gente não consegue enxergar mais nada, por causa do sangramento e por causa da gengiva inchada. Então, a gente remove o que dá. Então, assim, ó, eu vou naquele ali, né? Vou precisar que o senhor ou que a senhora volte para a gente fazer uma nova sessão. Porque depois, quando a gente remove aquilo que está causando aquele inchaço na gengiva, dali uns 2 ou 3 dias a gengiva desincha. E aí aparece muito mais coisa que não estava aparecendo no início também. Então, muitas vezes, por isso que a gente precisa de mais sessões. Mas, claro, se não é o caso do senhor, numa sessão, com certeza, a gente consegue tirar. Sim. Isso aí. Show. Assim é ótimo. Mas que bom que mudou para melhor. Tá certo.
Assim, ó, claro, pois não. Claro que eu não examinei a senhora. A senhora, então, está me contando com um restinho de um dente aí, né? Um pedacinho. É isso? De um dente, né? Isso. Aham. Daí, o correto é a senhora estar procurando o serviço e fazer, sim, a remoção dessa raiz. Porque mesmo que o dente, aquela parte que a gente vê, esteja quebrada, ainda tem a raiz, então ela pode lhe causar dor e ela também acaba fazendo parar a placa ali, todos esses problemas que a doutora Bárbara já explicou. Então, sim, a senhora e fazer a remoção. É bom marcar, fazer uma avaliação. Respondido? Sim, nós as duas. Uhum. Claro, mas aí marca que a gente já vê se a gente já consegue resolver por aqui, fica ótimo já. Tá bom? A interdental. A gente estava. Isso. Se a senhora tem o costume de usar, pode usar. Não tem problema nenhum. Pode usar. Se a senhora consegue limpar bem com a escovinha, mas não pode dispensar o uso da escova normal e do fio dental. Sim. Sim, mas pode usar. Se ela higieniza direitinho, além do fio e da escova, pode seguir usando. Agora nós vamos seguir, depois a gente abre para mais perguntas, tá? Que a gente tem ainda um pedacinho aqui para falar. E, gente, o temido câncer, né? Também pode acometer, infelizmente, a boca, tá? Então, a gente é uma das doenças também que podem acometer a cavidade oral. Então, é importante a visita regular ao dentista, porque como a gente estava falando antes, além de olhar o dente, a gente vai olhar a gengiva, a gente vai olhar lábio, a gente vai olhar língua, a gente vai olhar embaixo da prótese, né? Porque às vezes as pessoas usam prótese e acham que não precisam mais vir no dentista. E não é bem assim, né? Usa prótese, tem que seguir vindo visitar o dentista pra gente dar aquela olhada em tudo, tá? Regularmente. Não é lá de vez em quando, a cada 5 anos. E o que é importante também, a gente trouxe para ensinar vocês hoje, é a realizar o autoexame. Então, vocês podem realizar em casa, na frente do espelho, o exame para verificar se tem alguma alteração, tá, na cavidade oral. O que a gente tem que observar nesse autoexame? Agora a gente vai mostrar um videozinho que vai explicar bem como realizar. Mas o que a gente tem que observar, tá? A gente tem que observar mudanças na cor da pele e na mucosa bucal. O que é a mucosa? É a pelezinha de dentro da nossa boca, tá? Manchas que não desaparecem, né? Manchas esbranquiçadas, manchas avermelhadas, tá? Feridas que não cicatrizam em 20 ou 30 dias, né? Aftas que demoram mais de um mês para cicatrizar, tá? Lesões, úlceras também. E ínguas muito grandes no pescoço, tá? Então, como que vai se realizar o autoexame? Agora eu vou ler aqui o que a gente tem que observar. Então, só vou falar os títulos ali. Então, tem que examinar, gente, os lábios. Agora vai mostrar um vídeo explicativo bem legal, tá? Examinar os lábios, examinar a bochecha, a parte interna, pode afastar com a escova, tá? Apalpar a língua, colocar a língua para um lado, colocar a língua para o outro, tá? Olhar embaixo da língua, observar o céu da boca, tá? A garganta e examinar o pescoço, tá? Agora a gente vai passar um videozinho.
Autoexame bucal. O primeiro passo para a realização do autoexame de boca é a lavagem das mãos. Essa deve ser realizada com o auxílio de água corrente e sabão neutro. A primeira região a ser examinada são os lábios. Com o auxílio das mãos, faça a palpação dos lábios. Logo em seguida, com os dedos, puxe o lábio inferior para baixo, expondo a sua parte interna. Puxe o lábio superior para cima e repita a palpação. Com os dedos, afaste a bochecha para examinar sua parte interna. Faça isso do lado esquerdo e do lado direito. Ponha a língua para fora e observe sua parte de cima. Em seguida, puxe a língua para o lado esquerdo. Observe o lado esquerdo da mesma e repita o procedimento para o lado direito. Repita a observação com a língua levantada até o céu da boca. Introduza os dedos indicadores por baixo da língua e procure palpar todo o soalho da boca. Incline a cabeça para trás, abrindo a boca o máximo possível. Examine atentamente o céu da boca. Faça a palpação com os dedos polegares. Em seguida, diga "ah" e observe o fundo da garganta. Examine o pescoço, compare os lados direito e esquerdo e veja se há diferenças entre eles. Faça a palpação dos dois lados. Uma coisa bem importante é quando a gente fala para o nosso paciente que mesmo que ele faça o uso de prótese total superior e inferior, ele venha até o consultório para a gente estar olhando isso daí que a gente viu no vídeo. Porque além de fazer esse exame para detectar alguma lesão com antecedência e poder tratar caso tenha, o paciente também, a gente precisa olhar as próteses do paciente, ver se elas estão bem adaptadas, se elas não estão machucando o paciente, se está na hora de fazer a troca dessa prótese. Então, o que a gente trouxe aqui? O que geralmente no consultório a gente olha nas próteses do paciente? A gente avalia os rebordos. O que é isso? É aquela partezinha que toca lá em cima da gengiva, que circula perto da bochecha. Ali, muitas vezes, uma palavra que se usa muito é que a prótese fez casa, se ela está machucando, alguma coisa assim. Então, caso tenha uma ferida, não é normal. A gente tem que ou aliviar aquela prótese, ou mandar arrumar e aproveitar a mesma, mas geralmente está na hora de trocar. Então, só o dentista pode dizer para vocês quando que está na hora de trocar. Não é só quando quebra ou quando ficou gasta. A gente faz esse acompanhamento e instrui vocês da melhor maneira possível.
Varia. Eu não gosto muito de dizer para a senhora, 10 anos, 5 anos. Por quê? Porque depende muito da força mastigatória do paciente. Se ele usa muita força, tá? Essa prótese vai desgastar antes. Mas se o paciente tem uma mastigação mais leve, vai desgastar menos. Depende muito também, como a doutora Bárbara está falando aqui, qual é o material que é feito essa prótese. Hoje em dia, a gente trabalha com vários tipos de materiais. Sim. Aham. Sim. Com certeza é uma prótese que já não está boa para uso e que, infelizmente, quando a senhora mandou fazer a senhora não conseguiu se adaptar. Mas a gente tem que conseguir juntos, o dentista que a senhora foi, enfim, a gente tem que conseguir deixar essa prótese ideal para o seu uso, porque uma prótese muito antiga acaba dando problema, tá? Não, tudo bem, então, mas não é o correto. Sim, claro. Então, a gente realiza o exame intra e extraoral, que era o que estava passando. Conforme eu já expliquei, eu faço o paciente remover a prótese, olha o céu da boca dele, olha a gengiva, vejo se a prótese não está machucando a bochecha, porque às vezes ela começa a morder e fazer ferida e vocês nem sentem. Sempre para deixar ela própria para o uso, tá? Verificar a necessidade de solicitar exames complementares. Vamos dizer que por algum motivo eu vi uma manchinha na bochecha de vocês, que vocês não perceberam. Eu informo, senhor ou senhora, eu vou pedir esse exame, eu vou encaminhar vocês para a Universidade Federal daqui de Pelotas, para a gente dar uma olhada nessa manchinha. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja, então a gente tem que ir atrás disso. E avaliar a necessidade de trocar a prótese ou as próteses, porque às vezes o paciente só usa em cima, ou só usa embaixo, ou as duas. A maioria aqui, não a maioria, mas bastante pacientes usam em cima total e embaixo ainda tem a presença de algum dente, e aí usa uma ponte que vocês chamam, tá? Ali é sempre onde eu tenho um cuidado maior para que vocês estejam com a prótese adaptada, sem machucar vocês, e também proteger aqueles dentes que são pilares. O que são os dentes pilares? É aqueles que a prótese encaixa. Esses dentes são os que mais têm o problema de tártaro, que a gente mostrou, são os dentes que mais acabam cariando, porque vocês desencaixam ela para escovar os dentes, mas às vezes acabam não prestando atenção, e aqueles dentes ali, por passarem por um esforço maior, por ser um encaixe, o pilar, eles acabam tendo problema, e aí vocês, às vezes, têm que tirar esse dente, fazer uma prótese nova, enfim. Então, eu sempre estou atentando os pacientes para isso. Cuidado com os dentes pilares, escovem bem, massageiem, passem fio, não deixem que eles fiquem sangrando, porque eles são dentes bem importantes e é mais fácil de perder eles devido à carga mastigatória ali. Claro. Falamos de higiene, então, de dentes, e agora eu trago aqui para vocês higiene de prótese. As próteses, elas também devem ser escovadas. Só que os nossos dentes, enquanto a gente usa a escova e a pasta, as próteses eu não indico que use pasta. Porque a pasta, muitas vezes, ela tem abrasivo, vai arranhar a prótese e aí vai fazer com que acumule mais alimentos ali. Então, eu indico que vocês tenham uma escova para escovar os dentes e peguem uma em separado, macia, bem simples, para escovar essa prótese. A prótese, então, eu indico passar sabão neutro, tá? Pode ser detergente, pode ser sabão de coco, o que vocês tiverem em casa, tá? Vai fazer higiene, ali assim, mostra... Opa! Pode ser, desde que enxague bem depois, né? Para não ficar resíduo. Mas eu prefiro do que pasta de dente. Pasta de dente é para dente, não para o material que é feito a prótese. Essa escova aqui a gente vê vendendo, tá? Eu acho ela boa. Por quê? Porque ela entra nessa partezinha aqui assim, ó, da prótese, que muitas vezes a nossa escova tradicional não entra, tá? Então a gente você remove ela da boca, começa a higiene aqui. Vamos começar então essa daqui a de cima, eu acho. Faz a higiene por dentro, tá? Enxágua, faz a higiene nos dentes também, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Uma dica
que eu dou é para aquelas próteses que não tem metal, tá? Não pode ser para que tem metal, só para que não tem metal. Eu gosto muito de falar... eu não, tô dentro da cama. Eu gosto muito de dizer para meus pacientes, como dica, que quando eles forem dormir, eles tirem a prótese, tá? E por quê? Porque é importante dar esse descanso para nossa mucosa, para o nosso céu da boca. A maioria não gosta, me fala, eu não consigo dormir sem os dentes, mas é pro bem. Então, faça a higiene tanto da boca quanto da prótese e coloque ela numa solução. Pode pegar um potinho, um copo com água e colocar uma colherinha de sobremesa, de chá, de clorofina, hipoclorito, cada um chama de uma coisa, mas clorofina, que boa, né? E deixa ali. Por quê? Porque ele ajuda a tirar os micro-organismos, né? Exatamente. Limpa. Só não pode ser usado em prótese que tem metal, porque ele estraga o metal, tá? Então não faz bem. Mas então não faça isso, não faça. Mas exato, não a noite toda. Pode deixar um pouquinho, então 5 minutos. Tirar. Ele vai... Então... mas aí deixa um pouquinho. Exatamente. E lembrando também que as gengivas, a bochecha e a língua devem ser higienizadas também, tá? Exatamente. Faz parte da mastigação, né? Além de promover saúde, ela evita de muitas vezes os pacientes terem mau hálito, porque às vezes reclamam e dizem, mas eu nem tenho dente, tenho mau hálito. Mas é com treino também. Sim. Pode. As que não tem metal pode. Não tem problema nenhum. Pouquinho, bem pouquinho, já é o suficiente. Olha, depende muito do estado de limpeza da prótese. Aquele paciente consegue limpar ela bem, pode fazer uma vez por semana, mas se puder sempre tirar para dormir, é o que eu peço, tá? Uma vez por semana é suficiente. Isso. Sim. Pois não. Tem uma dúvida ali atrás. Pode dizer. Bárbara. Não. Agora a gente já falou e a gente vai ilustrar também com um videozinho que a gente trouxe que é a pessoa fazendo a higiene da prótese. Porque falando de um jeito, mas quando a gente olha é melhor. O cuidado com a saúde oral é muito importante e deve acontecer durante toda a vida. Os dentes são essenciais para a mastigação, além de ajudarem na fala e na harmonia do rosto. Cada dente tem um formato e uma função diferentes. Juntos, eles formam os arcos dentais superior e inferior. Os dentes da parte de cima trabalham em conjunto com os dentes da parte de baixo, onde tudo se encaixa para uma perfeita saúde. Ser idoso não significa estar sem dentes. Existem tratamentos odontológicos disponíveis para todas as idades. No caso da perda de todos os dentes, pode-se usar uma dentadura, chamada pelos dentistas de prótese total dentária. Ela é feita para recuperar as funções dos dentes perdidos. Os hábitos de higiene fazem toda a diferença entre a saúde e a doença. A falta da higiene oral ocasiona o acúmulo de restos alimentares e de micro-organismos na dentadura. Isto pode afetar a saúde da sua boca, gerar odor desagradável e prejudicar a estética. Por isso, é importante fazer regularmente a higiene da boca e da dentadura. Aprenda a fazer a higiene de sua prótese.
após cada refeição, lave bem as mãos e retire sua prótese da boca. Para evitar que ela se quebre, caso escape da sua mão, coloque uma toalha limpa ao lado da pia como apoio ou encha a cuba da pia com um pouco de água para amortecer eventuais quedas. Inicie a escovação pela parte interna da prótese, que fica em contato com a gengiva. Faça movimentos de vai e vem em todas as áreas. Para a higiene de dentaduras, não se deve usar a mesma escova que se usa para escovar os dentes. Existem escovas próprias para a higiene das próteses. Você pode usar um pouco de creme dental. Evite produtos abrasivos que podem danificar a sua prótese. Cada lado da prótese deve ser escovado passo a passo. A seguir, enxague a prótese e a sua escova. Continue a limpeza, agora na parte onde ficam os dentes. Faça movimentos de vai e vem sobre os dentes que ficam atrás. Escove também no sentido da parte que substitui a gengiva, em direção aos dentes. Não se esqueça de escovar todos os dentes, fazendo o mesmo movimento nos lados de dentro e de fora. Quando terminar a escovação, verifique se sobrou algum resíduo. Caso haja necessidade, volte a escovar. É preciso lavar bem a escova utilizada na higiene da prótese. Lembre-se, sua escova é de uso pessoal, não deve ser usada por mais ninguém. Depois, enxague a prótese com bastante água corrente. Evite usar água quente, pois ela pode danificar o material de que é feita a prótese. Aproveite este momento para observar se existe alguma parte lascada ou trincada na prótese. Se notar algum problema, procure o dentista. Não espere sentir dor. Procure ajuda profissional o quanto antes. Coloque a peça que acabou de limpar sobre a toalha limpa na pia. Repita o mesmo procedimento com a outra prótese, da arcada inferior, caso você a tenha. Antes de colocar novamente a prótese, é importante que se faça a higiene da boca. Inicie com um bochecho com água limpa, para remover os resíduos que estão na boca. Limpe diariamente sua gengiva, sua bochecha e seu céu da boca, com cuidado e sem forçar, para não machucar. Use outra escova, agora sim uma escova para dentes bem macia. Não use escovas duras. Essa escova deve ser usada somente para a higiene da sua boca, não para limpar a prótese. As escovas devem ser guardadas em local seguro, arejado e sem contato com outros objetos. Devem ser trocadas periodicamente, sempre que notar alguma deformação, como, por exemplo, a abertura das cerdas. A língua também deve ser limpa. Existem limpadores específicos para isso. Caso não encontre, você pode usar uma escova de dentes macia. Escove de dentro para fora. Quando acabar, enxague suas escovas com a água corrente e guarde-as em local seguro. Aproveite para fazer o autoexame da boca, muito importante para a prevenção do câncer de boca. Procure feridas que não doem e que não cicatrizam há mais de 2 semanas, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, caroços e áreas inchadas. I've never seen a man. Conforme ali o vídeo, então, que a gente viu sobre a importância da limpeza da prótese e do céu da boca, para quem não tem mais os dentes, o que eu trouxe aí? Uma imagem, tá? Ali, aquele paciente ali, ele estava com candidíase, tá? Que é um fungo que se dá quando começa a acumular alimentos entre a prótese e o céu da boca, tá? Começa a ficar muito acumulado e acaba dando o fungo.
O fungo também pode dar por prótese mal adaptada, tá? Ele geralmente não dói, em alguns casos pode dar uma leve irritação, uma coceira, né? O paciente que não tira para dormir acabam tendo o problema com o fungo. Então, quando vocês vêm, a gente remove a prótese. Mesmo quando vocês vêm fazer, por exemplo, uma limpeza, vocês usam prótese total em cima, vão fazer a limpeza só embaixo. Eu sou uma que eu sempre removo, dou uma olhada, vejo se a prótese está boa, converso com vocês a respeito e olho o céu da boca. Porque caso tenha a presença de fungos, né, que é a candidíase, a gente está receitando uma pomada para o paciente, ele faz o uso e retorna e geralmente ele melhora. Mas aí a gente tem que descartar o problema. Então a gente tem que ver por que isso ocorreu e aí não tratar só o céu da boca, né? Entender por que aconteceu. Sim. Ótimo, perfeito. Não é porque a gente não tem mais em cima que a gente não vai cuidar do de baixo. Sim. Sim, nós temos outros dentistas. Eu e a doutora Bárbara temos outros colegas que trabalhamos aqui. Isso. Temos 2 salas de atendimento. Eu acredito que não. Eu acredito que... É que nós atendemos nas 2 salas. O que a gente... Sim, Tá certo. Sempre se cuidando. Não, tá certo. Tem que vir todo mês, tem que cuidar tanto da saúde da boca quanto da saúde do corpo. Ótimo. Uhum. Nós só vamos finalizar aqui, certo? A gente só vai finalizar e a gente já abre para pergunta, pode ser? Então, eu tava falando, tu tá com... E também já tinha visto no vídeo que não coloque água quente, porque ela pode derreter a prótese. E outra coisa que é praticamente um puxão de orelha, que se acontecer de quebrar a prótese, todo mundo tem bonder em casa, mas não é para consertar com super bonder. É muito comum. Se tá aqui no slide é porque a gente vê muito. O super bonder, ou a cola que for, ele é tóxico tanto para nossa boca, para os tecidos bucais, quanto para o nosso corpo. Então a gente vai estar engolindo a saliva e vai ter bonder ali e não faz bem. Então, quebrou a prótese, junta ela, leva no dentista. Se tiver conserto, a gente vai tentar. Aqui na associação a gente não mexe com prótese, mas a gente pelo menos pode dar um auxílio para vocês, dizer o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente faz limpeza, a gente faz restauração e a gente tira aqueles dentes que precisam ser removidos. Como a gente não mexe em prótese, a gente pode pelo menos dizer o que dá para fazer e tá encaminhando vocês para esse serviço. A gente não faz tratamento relacionado à prótese aqui na associação, tá? Mas a gente faz no consultório. Então, caso aconteça algum acidente, quebrou a prótese, meu Deus, tem um casamento amanhã, tem o aniversário da minha filha, do meu neto. A gente pode ser que a gente também não tenha
agenda para poder atender naquele mesmo dia. Mas o que vocês podem fazer? Aqui na frente o pessoal tem nossos cartões, nossos telefones, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai fazer o possível para consertar. A gente vai dizer, ó, vai tentar consertar, né? Mas se não tiver jeito, tem que fazer uma nova. Mas a gente já pode dar esse retorno para vocês, tá? Às vezes, dependendo da fratura, dá pra gente colar. Não tem problema. Né? O indicado é não colar. Vou lhe ser sincera. Não, o indicado é não colar. Quando quebra, o ideal é fazer uma nova. Então, assim, ó, a mensagem final que a gente queria trazer para vocês é para não descuidarem da saúde bucal, porque a saúde começa pela boca. Né? Então, assim, ó, é tão importante quanto a saúde do corpo, é a saúde da boca da gente, né? Que a gente sabe, entra bactéria, entra fungo, como a gente já falou, né? Então, tudo, inflamação, pode acontecer na gengiva. Existem casos também de inflamações que podem sair da gengiva, as bactérias irem para o coração. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento à nossa saúde bucal, tá bem? O enxaguante bucal é interessante que o dentista indique para vocês. Por si só, eu indico não usar. E que nem a outra senhora ali falou. Não, Sim. Bom, a gente vai encerrar então. Vamos encerrar, Bárbara, rapidamente? Antes que todo mundo levante, que está todo mundo com pressa? Enfim, e além do que a doutora Bárbara falou, vocês que estão aqui na associação, que praticam um grupo de artesanato, a dança, a ginástica, contem para os colegas do que vocês viram aqui, falem da importância. O câncer bucal, ele existe, pessoal, ele é silencioso, ele não dói. E aí depois, quando a gente vai ver, a gente já está com um problemão. Convidem para virem consultar com a gente, contaram o que viram, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu, a doutora Bárbara e os nossos outros colegas aqui, nós estamos à disposição para estar ajudando vocês, tá? E vai ser um prazer atender vocês, eu falo por mim, falo pela doutora também, a gente adora o que a gente faz, então para nós é um prazer que vocês venham, que vocês consultem e que a gente saiba que vocês também, porque se vocês estão bem, a gente também tá. Certo? Tchau, gente.